Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade à nossa disciplina, dar continuidade aos conteúdos da nossa cadeira de ética e cidadania. Hoje nós vamos abordar um tema que é muito interessante para nós, a ética de Jesus, Como o Filho de Deus se comportou, usou a sua ética no meio de um povo perverso, no meio de uma nação mergulhada no pecado, mergulhada em tantas coisas ruins, em tanta corrupção, idolatria. A gente vai ver como se portou o Filho de Deus diante dessas coisas, como ele se comportou eticamente, tá bom? Quero lembrar a vocês que nós estamos mandando também um vídeo lá na plataforma. Quem não conseguir acessar o vídeo pelo site da Fatim, nós vamos colocar aqui também para que você possa acompanhar. É o segundo vídeo do Dr. Rodrigo Silva, com o tema De Onde Vem a Nossa Moral, tá certo? E nós também estamos colocando uma atividade, na verdade já está aí, uma atividade tanto no grupo quanto no site da Fatim, para que vocês façam uma pesquisa acerca da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu quero que vocês peguem os pontos principais dessa declaração, o que ficou acordado, o que ficou acertado, onde aconteceu, quem são os seus idealizadores. Então, faça todo esse apanhado e me manda no meu e-mail ou aqui pelo o nosso WhatsApp ou também pelo o site da Fatim, tá bom? Vocês comecem a trabalhar essas atividades, que é para a gente já ir organizando numa pastinha, porque quando chegarmos perto das avaliações, já temos um material de vocês guardado, que certamente vai ajudar muito, tá bom? Então vamos lá. Conforme o ensino do Novo Testamento, Jesus Cristo é o ápice da revelação divina aos homens. Podemos comprovar isso Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3. Cristo é a revelação de Deus para a humanidade, Ele é aquele que transporta pela sua vida, pela sua morte e pela sua ressurreição o homem novamente para Deus. E nós vamos observar na ética de Jesus alguns pontos importantes, para que nós possamos aí já começar a ter uma ideia de como Jesus se comportou eticamente e como ele serve de espelho, de inspiração e exemplo para nós, os cristãos também. Então vamos lá. Letra A, mudança de paradigma. Ele mudou o paradigma da tradição judaica, que era de uma santidade exterior, ou seja, era uma santidade forjada, era uma ética forjada pelos judeus, para uma vida de pureza interior, ou seja, Jesus não veio apenas com palavras demonstrar o seu comportamento ético. Ele veio com a sua própria vida, com as suas atitudes e com a sua maneira de agir, exemplificar aquilo que ele falava e, o mais importante, praticar. Lembra que os judeus olharam para ele depois dele ter pregado, depois dele ter falado muitas coisas e disseram assim, eles se admiravam, na verdade os judeus se admiraram dizendo: nunca ouvimos homem assim, porque ele fala não como os escribas, não como os hipócritas, mas ele fala com autoridade. Porque toda vez que você fala com autoridade e pratica aquilo que você fala e pratica aquilo que você falou, você tem autoridade sobre a sua vida, você está representando bem o comportamento ético que você defende, que você recebeu. Enquanto o judaísmo e também a ética secularizada buscava a pureza nos atos exteriores, especialmente os religiosos, o mestre enfatizava a importância de primeiro limpar o interior. O homem precisa primeiro
tirar de si todas as coisas que são contrárias a uma vida e a um comportamento ético conforme aquilo que Jesus preparou e planejou para cada um de nós, né? E esse termo, os religiosos, é interessante porque as pessoas têm uma visão diferenciada daqueles que se dizem religiosos assíduos, né? Ou religiosos praticantes. A comunidade, a sociedade, todos esperam que esses religiosos tenham um comportamento diferenciado, não apenas por uma questão ética, mas por uma questão religiosa. Eles entendem que o religioso tem, na maioria deles, a Bíblia como seu livro de prática e fé, e de conduta também. Então, por isso que se espera. Só que os judeus, a comunidade judaica, a ética deles era apenas exterior, né? Era apenas de aparência. Por dentro, na sua intimidade, eles estavam muito distantes daquilo que Jesus queria, daquilo que a palavra também queria, e até mesmo, em muitos casos, a lei. Vamos lá. Letra B, segundo ponto, o comportamento, né? Jesus estabeleceu um critério comportamental dos seus seguidores em nível mais elevado do que exige o mundo à sua volta. Ou seja, Jesus era diferenciado de todos. Por quê? Porque o seu comportamento ético tinha um princípio, o princípio de que o homem precisava, para demonstrar ou praticar esse comportamento ético, o homem precisava ser limpo de coração, o homem precisava ter tirado todas as maldades do seu coração e estabelecer um comportamento ético como Jesus estabeleceu. O compromisso ético com a vida está ligado em estabelecer um comportamento mais elevado do que exigia a lei. Veja o exemplo que ele nos dá. A lei dizia assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, Jesus estava acima, com o seu comportamento, acima da lei. A lei pedia para que não matasse. Jesus, não devemos chegar até esse ponto. Mas não devemos nem nos irarmos contra o nosso próximo, contra os nossos irmãos, porque a ira é a causa do crime que poderia vir a ser cometido, né? Então a lei pedia para não matar, e Jesus, no seu comportamento ético puro, pedia para que o homem não se irasse. Amém? Vamos dar uma pausa aqui, a gente já volta no segundo vídeo.